Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso 18º dia de devocional. E se você chegou até aqui, parabéns. Deus abençoe grandemente sua vida. Tenho certeza que a palavra vai falar poderosamente ao seu coração. E nós estamos aqui juntos nesse propósito. 365 dias de devocional, lendo a palavra e compartilhando alguns pensamentos e algumas intenções do Espírito Santo em nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é talvez a nossa falta de noção, talvez, ou nossa distração de que estamos em guerra espiritual. A guerra espiritual é real e Satanás e seus demônios não descansam. E o texto que eu quero compartilhar com você é de 2 Samuel, capítulo de número 11, pelo menos só o início do capítulo. E é uma história que fala muito ao meu coração e sempre fala muito ao meu coração, que é a história de Davi. E lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, é onde a gente vê o declínio da vida espiritual de Davi. É o declínio onde começa o episódio mais tenebroso da vida de Davi, quando Davi comete todos aqueles pecados, além do assassinato, a história de Batseba, o fato dele ver a mulher ali e querer ela para si, era uma mulher casada, e aí depois ele assassina Urias, trama uma forma de assassiná-lo e a criança ainda morre. E o episódio mais sinistro da história de Davi, e ele acontece com um determinado motivo. Ele acontece, se você lê o texto, você percebe aonde ele errou, qual foi o erro de Davi. Porque quando nós lemos no capítulo de número 7 de 2 Samuel, Deus fala explicitamente que tirou Davi de trás das ovelhas malhadas, de trás do aprisco, e o colocou para governar o povo de Israel, para estar à frente do povo de Israel. Esse era o propósito de Davi. Davi foi chamado desde sua adolescência, quando o profeta Samuel vai até a casa de Davi para ungir ele como rei sobre Israel, uma vez tendo rejeitado Saul. E Davi vai sendo treinado ali, vai passando por vários episódios na sua vida, onde ele vai crescendo, é escudeiro do rei Saul, ele se torna comandante de homens ali, forma um exército, ele vai para a caverna de Adulão, sai de lá com 300 homens valentes. As coisas vão acontecendo na vida de Davi. E em 2 Samuel, capítulo de número 7, Deus vai falar para ele: olha, eu te tirei de trás das ovelhas para liderar o meu povo, para estar à frente do meu povo. E quando nós lemos 2 Samuel capítulo 11, diz que na primavera, na época que os reis saíam para a guerra, Davi mandou Joabe em seu lugar e decidiu ficar no palácio. Essa é a ruína de Davi. Quando Davi abandona o seu lugar de chamado, é quando Davi abandona o lugar onde ele deveria estar. É quando Davi, na época da guerra, não foi para a guerra. Relaxou, descansou, pediu folga, pediu férias. O nosso inimigo e seus exércitos, a palavra diz que a nossa luta, lá em Efésios, não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, seus exércitos infernais nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, não é física. Ainda que tenhamos a exaustão física, temos o cansaço físico, a nossa luta é espiritual. E o cristão precisa entender isso. Você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender isso. É que estamos o tempo todo em guerra. Estamos em guerra. Estamos o tempo todo em um combate onde o diabo, Satanás e seus demônios, eles querem nos... Como diz a palavra do porquê Satanás veio, ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que os demônios querem contra nós. Nos matar, nos roubar e nos destruir. Então não esqueça que a nossa vida ela precisa ter uma vigilância constante. Jesus vai dizer: orai e jejuai, orai sem cessar. Estejam sempre alerta. Você que está de pé, cuidado para que não caia. Então,
A cilada hoje, a cilada para o cristão, não é, entenda isso, a cilada para nós não é os momentos de adoração, os momentos de palavra, os defeitos que nós vemos na vida das pessoas, etc. e tal. O nosso problema é a distração. Nós nos distraímos, nós alimentamos o nosso coração com aquilo que não convém, nós alimentamos a nossa vida com coisas vazias e nos sentimos vazios, e por isso nós queremos descansar. E é nesse momento que somos pegos. Às vezes somos até pegos depois de uma grande vitória. Quando nós passamos por uma experiência de muita luta e temos uma grande vitória, geralmente nós descansamos, nós queremos descansar, porque nós, ufa, aquela batalha foi suada, ganhamos a guerra. É nesse momento que somos pegos. Então, cuidado, lembre, estamos em guerra. No tempo da guerra, Davi abandonou seu posto. Não abandone o seu chamado. Não abandone o lugar que Deus te chamou para estar. Seja na intercessão, seja no ensino da palavra, seja na oração, seja no ensino, seja ajudando as pessoas, seja ofertando na vida das pessoas, a generosidade, a recepção, não importa qual seja o seu dom, qual seja o seu chamado. Não abandone-o. Não abandone-o. Ainda que você saia de férias com a sua família, não se esqueça que Deus tem um chamado para a sua vida. Você foi chamado para ser luz e sal dessa geração. Você foi chamado para transformar vidas. Você foi chamado para trazer vida. Nós fomos chamados para isso. Então não importa onde você esteja. Não importa se você tirou uma temporada de descanso. Não importa se você, para descansar fisicamente, não se esqueça. Nós estamos sempre em guerra. Não se permita ser roubado. Não se distraia. Não se distraia. O problema é que nós temos muitas distrações. As ofertas são... É extensa a oferta. Seja entretenimento de televisão, seja entretenimento de streaming, seja internet, redes sociais, o auto-scrolling, né, que a gente não para de rolar o feed de vídeos, plataformas digitais, não importa. Novelas, seriados, filmes, cuidado. Essas distrações às vezes não acrescentam nada ao seu coração e você se sente cansado, vazio. E é onde você pensa que precisa de um descanso e aí você se esquece do propósito. Não esqueça o propósito. Esse vídeo, esse devocional de hoje é para te lembrar de que temos um chamado. Você foi chamado para gerar vidas, você foi chamado para salvar vidas. Somos parte do corpo de Cristo. E cada parte tem o seu dever, cada parte tem a sua função. Não se esqueça. Davi, quando ele decide não ir para a guerra, é como se você dissesse, como se você fosse o braço do seu corpo e de repente, num dia de manhã, seu braço dissesse, eu não vou para trabalhar hoje não quero saber. Hoje eu vou ficar de folga. E aí o seu braço não funciona. A pergunta é bem óbvia. Você conseguiria trabalhar? Como é que o corpo iria funcionar? Como é que o corpo iria reagir se uma parte do seu corpo não estivesse funcionando? Assim é o corpo de Cristo, assim é a igreja. Nós precisamos estar sempre atentos, nós precisamos o tempo todo entender que nós temos uma função no corpo. E essa função não pode ficar vaga. Esse é o nosso chamado. A palavra de Deus diz que aquele lança a mão do arado e olha para trás, Deus não se agrada dele. Ou seja, não olhe para trás. Se você tem um chamado, você tem, eu tenho certeza que tem. Talvez você não descobriu ainda, mas você tem um chamado. Mas você que já descobriu, sabe o seu lugar, não abandone seu posto. Continue lutando. Estamos em guerra. E é uma guerra, essa é das melhores. Porque é uma guerra que nós já sabemos que já temos a vitória. Apocalipse diz que a vitória será da igreja. Apocalipse diz que a vitória já está garantida. Ele já deixou tudo escrito. Como vai acontecer, como vai funcionar. Ele voltará e trará vitória para sempre para a sua igreja.
Então é uma guerra que nós já sabemos, a gente só precisa continuar, porque a gente já sabe que tem uma vitória suprema garantida para nós. Então, que esse vídeo seja um encorajamento para você, porque eu sei que talvez aí seja domingo agora, que você está assistindo esse vídeo. Talvez você vá assistir no outro dia, mas seguindo todos os dias do ano, hoje seria domingo. Então, eu sei que você tem uma longa semana de trabalho pela frente. E talvez haja em nosso coração essa distração. Então não se distraia. Lembre-se, você foi chamado para guerrear, você foi chamado para lutar, você foi chamado para ganhar vidas. Fomos chamados para ganhar vidas e ponto final. Então se esforce, compartilhe o amor de Jesus, compartilhe do Evangelho, compartilhe da palavra, use a sua boca de forma profética, use o seu corpo para a glória de Deus, use a sua mente para pensar nas coisas do alto, use os seus olhos para olhar a palavra e olhar com santidade as coisas ao seu redor. Use todo o seu corpo, todo o seu sentimento, toda a sua energia, todo o seu fôlego. Use tudo para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida e até amanhã.